Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Vitor Corneta. Vamos começar mais um Kaizencast. Eu tô aqui com o Geraldo, nosso parceiro, e Lilian, nossa convidada, a empresária fundadora do Kale2Go e a nutricionista mais famosa aqui de Natal. Já me apresentou, né? Gente, eu sou Lilian Lins, sou nutricionista, né? Me formei em Recife, mas atuo aqui em Natal, tem 20 anos já de consultório. E tive uma honra e um prazer de conhecer o CEO da Kaizen, né? Torço muito por essa empresa e não podia negar jamais esse convite de estar aqui batendo um papo também com esse psicólogo que eu muito admiro, Dr. Geraldo. Lilian, a primeira coisa que eu queria entender é como é que você faz para gerir tudo o que você gera ao mesmo tempo? É o Kale, é uma agenda lotada de paciente, são 2 filhos... enfim, muita coisa, né? O marido e dá trabalho. O marido vem primeiro. O pessoal sempre fala que os primeiros 50 anos da infância do homem são os mais difíceis, né? Então é complicado. Pois é, como você vê, eu sou, então, mãe de vários, né? Gestora. Não é fácil, né? Eu acho que a base de tudo é organização, né? Existe tempo para tudo na minha agenda e, inclusive, para Deus, né? Que ele me ajuda muito, inclusive, a lidar com essa agenda com mais paciência, tranquilidade, calma, confiança, esperança, certeza que no final tudo vai dar certo. E é isso, acho que com a maturidade a gente vai distribuindo as coisas no seu lugar, né? Eu me lembro que eu comecei a fazer um projeto, né, de gestão lá no Kale, gestão e liderança e finanças com a empresa. E aí ela disse, Lilian, a primeira coisa que eu quero fazer é organizar a sua agenda. Aí eu, nossa, que legal, sempre sonhei com alguém assim para organizar a minha agenda. E realmente isso funcionou muito bem, sabe? Algo que chamou a atenção dela, inclusive ela disse, eu adotei isso para mim, porque ela me pediu a lista de tudo que eu queria que coubesse nessa agenda. E aí eu coloquei, uma vez por semana eu vou para o salão, eu malho 3 vezes na semana, eu faço missa quando eu posso, né, que eu luto para isso, diária. E aí comecei a falar, ela ficou, peraí, o trabalho, e calma. Não, peraí. E aí eu tenho que dormir no mínimo 7 horas por noite. E aí tal. E comecei a dizer. Ela disse que levou aquilo para casa e fez, minha amiga, eu vou fazer aqui a agenda dela e eu vou copiar e colar para mim, porque chegou a hora de eu mudar de vida. Se ela consegue fazer tudo isso, eu também vou conseguir. Boa. E aí realmente é isso, né? Eu tento cumprir isso de uma forma muito fiel. Confesso a você que quando tem atropelos, agora mesmo eu viajei para um congresso, passei 8 dias fora de Natal, e aí quando eu volto a coisa fica bem difícil, né? Tem que arrumar a casa. O estresse bate, o cabelo cai, entendeu? Fura o salão, vai vendo aí o que é que pode fazer, mas no final das contas gira em torno de organização mesmo. É engraçado, porque uma das primeiras alunas minhas lá, eu dou aula há uns 12 anos, né? Uma das minhas primeiras alunas, ela queria passar em medicina. E aí, quando eu comecei a organizar a rotina dela, ela foi cumprindo semana após semana, eu acompanhando, vendo o que ela estava fazendo. E eu, rapaz, essa menina é uma máquina. A menina não, ela bate 100% o tempo todo. Quando ela não bate, ela sabe explicar por que não cumpriu, etc. Aquilo foi tão importante também para mim, no próprio processo de organizar a rotina de uma outra pessoa, que eu posso atestar que isso que ela falou de você é verdade. Às vezes a gente se inspira também naquela pessoa que a gente tá organizando para trazer coisas pra gente. Isso é uma parte bem relevante do processo. Eu acho que sobre a questão da rotina, eu sempre digo que nós temos que ter uma vida de significados. Então, se eu tenho a minha rotina bem estruturada, mas eu sei que aquela etapa do meu dia, ela faz parte para o meu desenvolvimento e meu crescimento. Um plano maior, né? Então, eu acordo, um exemplo, né? Eu rezo, eu faço atividade física, eu tenho alimentação saudável. Uma vez eu escutei de uma nutricionista que ela falava assim, você coloca gasolina adulterada no seu carro? Ela fez isso. Alguém já colocou gasolina adulterada no seu carro? Aí, ninguém levantou a mão, né? Ela assim, claro. Então, por que você come coisas que não vão te nutrir e que não vão te fazer bem? Toda vez que você for se alimentar,
Faça reflexão. Isso está me nutrindo, está me gerando energia, ou isso é gasolina adulterada? Cara, eu escutei isso faz muitos anos, de uma Muito nutricionista, legal. e me marcou. E toda vez que eu, às vezes, piso na bola, como algo que não está nutrindo, eu penso, meu Deus do céu, estou colocando gasolina adulterada no meu carro. E é mais importante complementar isso pensando que tudo tem seu preço, né? Às vezes a gente pode até acontecer de colocar a gasolina adulterada, mas a gente tem que ter a consciência que a gente vai pagar um preço por isso, né? Porque muitas vezes as pessoas colocam fenda nos olhos, né? Tapam o sol com a peneira, do tipo assim, eu não sei porque eu tô assim, eu não sei porque eu sinto isso, eu faço tudo tão direitinho, né? Pai médio, né? Mas puxando desse assunto, como é que você acha que essa rotina, essa relação com tantas coisas ao mesmo tempo, ela influencia na proximidade, não só na proximidade, porque isso eu sei que você é muito próximo dos meninos, mas na gestão mesmo da vida dos meninos, né? Porque quando a gente é mãe, não é só o estudo, é agenda pessoal, é muitas coisas que a gente tem que tutorar o nosso filho para um bom desenvolvimento dele como pessoa, né? Não só profissionalmente. Então, como é que é essa relação para você lidar com tudo isso na sua vida pessoal e com a relação da agenda dos filhos? Não, em relação a Júlia e Léo, eu vou traçando as metas junto com eles, né? Os valores lá de casa, por exemplo, porque muitas vezes eu não estou presente na alimentação, né? Que é um momento tão importante, que é a mesa, né? Como eu sou do ramo de restaurante, né? Eu tenho que estar muito presente nesse horário comercial, até para ver o que é que está rolando, o que é que está saindo, o que é que não está. Então, existem regras e valores que eu não abro mão, mesmo eu não estando presente, né? Que é, Júlia, eu não tô em casa, a ela não. Então, mãe, eu só tô, porque às vezes eu olho da câmera, né? Eu e o Rogério, a gente tem esse hábito de olhar da câmera, já que a gente não tá em casa, para ver o que tá fazendo, aí dá aquele call, né? E aí, mas você não ia estudar hoje? 3 horas dormindo. Né? E... Júlia, você tá com o celular na mesa. Não, é porque você não tá aqui, mas Léo tá na sua frente. Ah, mas ele tá também. Então tira os dois e vão conversar. Eu não tenho nada para falar com o Léo. Então você vai ficar muda olhando para Léo, mas você não vai levar o celular para mesa. Isso não é só quando eu estou em casa que não pode, é quando eu tô e quando eu não tô. Então faço questão de monitorar. E nesse dia, por exemplo, quando eu chego, todas as vezes eu vou pro quarto de um, ou vou pro quarto de outro, ou vou pra sala, a gente janta junto lá em casa, né? Mas às vezes até no jantar complica um pouco. Mas sempre chego, vou no quarto, como foi seu dia hoje, vamos lá, e aquilo que aconteceu e tal. Aí a gente já puxa o papo, já conversa e pergunto muito sobre a mentoria, né? Sobre o que tá rolando. Falei lá com a mentoria, hoje você atrasou. Por que você atrasou? Sabe quanto custa isso e tal? Então, trago muito essas demandas para ela, mesmo estando fora de casa, não fico me culpando, como eu tô fora, quando eu chegar é só coisa boa, de forma alguma. Isso é até uma coisa interessante que eu queria entender. Eu já vou perguntar sobre como foi e por que você entrou na mentoria e como foi esse processo. Mas antes, eu queria entender, escutar de Geraldo também, essa relação, às vezes, que o pai tem de, puxa a responsabilidade muito para si e com isso você acaba tirando 100% a responsabilidade do garoto, né? Do filho. E assim, por exemplo, não é porque ela nunca está presente, nunca não, né? Não é porque ela não está presente o quanto ela poderia ou gostaria que Júlia não tem a responsabilidade de ir lá e cumprir as regras que ela está pedindo. Então, assim, às vezes, como que é esse processo de não super proteger o seu filho? Sabe? E lembrando que é importante também a gente deixar que os nossos filhos eles tenham essa autonomia, né? De estudar só, de organizar o seu quarto, de arrumar sua cama, a sua bolsa do estudo. Porque hoje os pais, né? Eu também sou pai, a gente tem mais um modelo de educação, de uma forma geral, mais de superproteção. Lógico que é importante lembrar que o mundo mudou. Na nossa época, a gente jogava bola na rua, a gente andava de bicicleta, então os índices aí mostram, pela violência, que realmente a gente tem que ter mais cuidado com isso. As pessoas voltavam a pé, andava de ônibus e tudo. Lógico que isso ainda existe, de bicicleta, mas diminuiu. Por quê? Porque a gente sabe que cada vez mais a gente vive numa sociedade mais violenta. É verdade. Mas isso, inclusive, pegando o exemplo dela, não quer dizer que você não possa botar uma moral e dizer, na mesa não tem celular, né?
essa relação que ela ainda pode ser puxada, né? E aí Lilian falou algo muito forte, que é cultura e valores. Então eu, por exemplo, eu trato a minha casa como uma empresa. Como assim, Geraldo? Eu vou contratar uma babá nova, eu vou contratar uma secretária. Eu falo, olha, aqui em casa a cultura e o valor são esses. Dá pra você? Dá. Esses são os seus direitos e esses são os seus deveres. Dá pra você? Dá. Então você fica. E aí quando você tiver um comportamento fora desse padrão, infelizmente não vai dar pra você continuar aqui. Você vai ser convidado a não ficar mais. Então, cultura e valor na família é importante também a gente sempre lembrar, né? Reuniões semanais, quinzenais, mensais, o momento da família lá, seja tomando um café, seja jantando, seja vendo um filme, e a gente pontuar. Meu filho, como é que foi essa semana na Kaizen? Você teve aula 2 vezes por semana, você fez um combinado que foi com o Vitor, com o seu mentor. Como é que tá também em relação ao esporte? Como é que tá em relação à alimentação? Eu acho que a gente tem que estar sempre lembrando para que esteja aquilo ali muito ativo. Não pode levar o celular para a mesa, é uma cultura da família. Por quê? Porque a gente quer a comunicação. Ah, mas eu estou almoçando sozinha. Se for uma cultura da família, a gente tem que lembrar o seguinte, que é uma coisa que gera muita ansiedade e estresse para todos nós. É a gente tá o corpo presente, mas a mente está em outro lugar. E a gente faz muito isso, tá? Meu corpo está fazendo academia, minha mente está escutando um podcast. Meu corpo está se alimentando, mas minha mente está vendo vídeo no YouTube. Meu corpo se deita para dormir e minha mente pensa nas atividades da manhã. Então eu preciso, Vitor, fazer com que os meus filhos, eles façam uma atividade por vez. Essa questão de multitarefa não é interessante. Onde corpo e mente estejam presentes. Por quê? Porque eu vou ter mais autonomia e responsabilidade nas minhas ações, porque eu vou estar presente no meu estudo, eu vou estar mais consciente. Eu não lembro aqui exatamente o número, como eu sou dessa parte de engenharia, eu gosto muito da parte de número, né? Eu não lembro exatamente o número, mas parece que o seu QI, ele cai de 30 a 40 pontos toda vez que você fica multitarefa. Se eu tô aqui conversando com você, mas eu tô mexendo no celular, você tá falando só com a minha parte burra. Mas é verdade, gente. E outra coisa, isso também cai para o lado da nutrição, né? Por quê? Porque o que rege o nosso corpo são micronutrientes, né? Então, se eu tenho realmente essa mente, essas multitarefas, essa mente atribulada, onde eu estou fazendo várias coisas por vez, eu também estou gastando mais nutriente e me falta nutriente para recuperar esse organismo, né? Então, assim, é falha de memória, né? Isso aí tá algo assim absurdo, né? Mais jovem, tá começando mais cedo do que a gente espera, né? Porque a mente tá passeando, tá vagando lá para não sei o quê. E quando você come, que você não tá no momento presente, você não sabe o gosto que teve, você não sabe se você tá saciado. Então, passa um tempinho, você já tá procurando se alimentar novamente, né? Então, você perde essa noção da... Isso na perspectiva de estudo, ela é muito forte. A quantidade, porque assim, a gente tem que pensar como o entender um conteúdo ou lembrar de um conteúdo como uma coisa não binária. Não é como se assim, ou eu aprendi ou não aprendi. Não funciona assim. 880. Né? Funciona assim, o quão bem você aprendeu. Qual é a probabilidade de você lembrar daquele assunto daqui 3, 4, 10 meses? Boa. Então, às vezes, os alunos... Por isso que é interessante a gente pontuar na perspectiva dos pais também. Quando você deixa o seu filho tá o tempo inteiro fazendo 2 coisas, 3 coisas ao mesmo tempo, você tá dando para ele a oportunidade de criar um hábito negativo. E como é que esse hábito negativo ele se reflete nos estudos? Ele se reflete diminuindo a qualidade da memória do seu filho. A quantidade de alunos que a gente pega lá na Kaizen, que os caras estudam hoje, estudou, passou a prova, esqueceu, é gigantesca. E a gente sabe, assim, todo mundo aqui, né, Sim. tem uma formação, já gostou de estudar muito alguma coisa, a gente sabe que as coisas são conectadas. Então, quanto melhor for a sua memória para uma coisa que você estudou há alguns meses atrás, mais fácil você vai entender o próximo conteúdo. Então, isso atrapalha muito o desenvolvimento estudantil dos alunos quando eles começam a fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Ah, não, na minha pausa de estudo eu vou mexer aqui no TikTok. Amigão, isso muda completamente a qualidade da sua memória e a chance de você desempenhar bem ao longo do tempo. Então, às vezes, os pais ficam assim, meu filho estuda muito, mas tira 7. Meu filho estuda pra caramba e não consegue estar entre os melhores alunos da sala. Provavelmente, porque no intervalo, porque entre
toda vez que ele entra num carro ou ele vai almoçar, ele começa a mexer no celular, ele começa a fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, a nossa memória ela funciona de um jeito muito específico. Ela funciona assim, o quão exposto você foi a informações. Geraldo pode até falar melhor aqui, que ele está no mestrado de neurociência, mas assim, o quanto você foi exposto a informações. Se você foi exposto a 10 informações, você vai lembrar de 4. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Se você foi exposto a 10, você vai lembrar de 4. Se você foi exposto a 100, você não vai lembrar de 40. Não funciona assim, entendeu? Não é proporcional, então, né? Não é assim tão simples. Então, quando você estudou um negócio, você volta, e cada Reels no Instagram, cada coisa no TikTok é uma informação. Então, você estudou um capítulo, olhou 15 Reels, você foi exposto a 16 informações. Por que seu cérebro vai lembrar logo da mais chata? Daquela que você não queria estar fazendo. Mas lembrando que a nossa memória, ela grava aquilo que é mais importante, que eu dediquei importância a ela. Exatamente. Então, o que acontece? Isso é até outra coisa importante, né? Que os estudos apontam que você fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, ele dá o sentimento de indiferença. Quando você tem indiferença, seu cérebro ele não sabe dizer o que você está dando, assim, né? Mais ou menos importância de maneira automática. Não funciona assim. Então, se eu tô conversando com você e mexendo no celular ao mesmo tempo, a minha cabeça vai pensar que tanto o meu celular quanto a minha conversa com você tem o mesmo grau de importância. Então, o sentimento de indiferença, ele piora a minha memória. A chance de eu lembrar da minha conversa aqui, daqui 3 meses, por exemplo, é muito pequeno. Muito pequeno, porque eu tô fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. E a velocidade também de tudo isso, né? Sabe uma coisa que me dá mais agonia na vida, quando eu digo, Júlia, deixa eu ver isso aqui. Aí ela faz... Eu disse, nossa, eu não vi nada. Mãe, você não viu? Claro que eu não vi. Chega, eu fiquei então, tonta. assim, Como é que acompanha? Como é que acompanha, né? Essa velocidade de ouvir o áudio 2 vezes, eu acho que nos filhos deles vão ser assim, 6, 4, sei lá. Porque já é uma mente muito acelerada, né? Aí pega uma mãe que tá assim, né? Envelhecendo, óbvio, né? Então, assim, a paciência para um idoso, para uma pessoa que ei, não é no tempo do seu celular, não. Peraí, desacelera aí. Então, eu gosto muito também de trabalhar essa questão da cobrança, sabe? De tipo, eu não consegui fazer, não sei o quê, esse desespero. Pronto, foi só um dia difícil. Amanhã você tem uma nova chance e amanhã você vai conseguir. Então, eu venho buscar, assim, eu tô buscando muito isso, sabe? Essa questão dessa culpa, desse peso. Porque eu digo, se tá assim, estudando, avalie quando começar a rotina de trabalho, de muitas coisas, né? Falando nisso, deixa eu já fazer uma pergunta aqui interessante. Por que você procurou um acompanhamento como o acompanhamento da Kaizen? Assim, qual que era o contexto? Porque você falou sobre, nossa, eu não consigo, eu tô meio aperreada. O que fez você procurar a gente? Tá. Não, a Kaizen chegou para mim numa hora de mudança de escola, né? Júlia estudava numa escola bilíngue, depois foi para outra escola e ela sentiu uma certa dificuldade em algumas matérias que ela até então, ela entrou no 6º ano, só tinha visto em inglês. E eu comecei a perceber que isso estava mexendo com a autoestima dela. E mexendo violentamente, sabe? Aí eu disse, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa. Nesse eu tenho que fazer alguma coisa, eu tentei, tá, gente? Mas, assim, eu não consigo acompanhar essas matérias aí que... Total. É importante até pontuar isso, que o pessoal acha que tá muito parecido com a época mais antigamente. Não tá. O volume de coisa e o grau de complexidade da escola hoje em dia tá muito maior. Não, é só lembrar que eu fui ter aula à tarde no 3º ano do ensino médio. Hoje já tem aula à tarde o quê? 8º, 9º ano, né? Prova no sábado, eu fui fazendo 3º ano, no famoso pré. Hoje, meus pacientes de 8º ano em algumas escolas já tem prova no sábado. Já, Júlia tem também. É exatamente isso aí. Intensificou muito. E aí, tentei, né, obviamente, não consegui e gerou um caos lá em casa, porque ela disse, minha mãe não sabe de nada também. Estamos lascadas juntas. E aí, eu, no consultório, conversando com a paciente, e aí ela comentou que a filha estava estudando para medicina e que estava super feliz, que ela estava fazendo uma mentoria. Eu disse, mas espera aí, essa mentoria atende mais jovens, assim, mais novinhos? Porque a Júlia era do 7º ano. Ela disse, Lili, acho que não. Mas ela falou tão bem que eu disse, vamos tentar.
né? Não custa nada, né, Elian? Aí foi quando entrei em Se contato não com a atende, Kaizen. vai começar a atender. Olha o nicho aí, né, Vitor? E assim, acho que a Kaizen teve compaixão de uma mãe em desespero e abriu a sessão para a Júlia, mas aí agora, de um tempo para cá, vocês estão atendendo a um público assim mais novo, né? E aí, desde o primeiro momento, quando eu conheci a metodologia, o jeito que vocês trabalhavam, já batia muito com o que eu fazia lá em casa. Que era essa questão do tipo, eu sempre achei, Júlia fazia, eu preciso de um professor particular. E eu fazia, professor particular para você ficar dormindo, esperar ele chegar, resolver tudo com você e depois ir embora? Tirar Não. 7,5, 8 e é isso, né? Não, mas sempre achei que ia ser tipo uma muleta, já que eu tenho esse professor, eu não vou fazer nada até ele chegar, que quando ele chegar ele vai resolver tudo. E a metodologia da Kaizen tem esse diferencial de passar a responsabilidade para a criança. Ó, você faz e traz para mim o que você não entendeu. Show. Já vem com suas dúvidas e você vai ser cobrada por isso. Então, para você fazer, você tem que prestar atenção na sala, você tem que tentar primeiro sozinha e se não conseguir, você traz para mim, não chegar, ficar me esperando para resolver junto com você. E aí eu já gostei daquilo e tal, então assim, a meta era ficar com a Kaizen 3 meses, né? Melhorar assim os estudos, essa autoestima, e aí o tempo passou e estamos há 3 anos, né? Enfim. Sócia já. Sócia. É isso, é porque sempre tem o que melhorar, né? Assim, existe... Kaizen é uma palavra japonesa, inclusive, que chama melhoria contínua. E ela vem dessa perspectiva de que não existe atingir o perfeito, sempre dá para ser melhor do que na semana anterior. E aí, para atingir essa melhoria contínua, esse processo de estar continuamente melhorando, você precisa ter uma estratégia por trás. Ninguém vai melhorar, assim, sem estudar, sem refletir, sem, enfim, ter estratégias. E eu me lembro, outro ponto muito positivo são as reuniões que vocês fazem, né, de alinhamento em relação ao cliente, né, ao estudante e à mãe, né, o responsável. E teve um momento que eu vi que a autoestima melhorou, as notas melhoraram também, porém eu estava achando ela muito ansiosa, muito sem paciência. E aí eu comecei a perguntar para ela o que estava acontecendo. Porque eu não consigo, é muita coisa, eu não consigo dar conta. E na reunião eu trouxe isso para vocês. E aí eu não sei como é que funciona, mas eu me lembro que teve um belo dia que ao invés de ela ter aula, vocês foram construir com ela, organizar a semana dela, como é que ia ser, como é que não ia, para ela conseguir dar conta. E aí ela entrou depois lá no meu quarto e fez, mãe, olha aqui agora como é que eu vou fazer e tal, entendeu? Então assim, e isso passou e depois eu vi que a coisa começou a fluir bem melhor. Então assim, esse alinhamento também é bem, bem importante, né? A gente tá junto, saber o que é que de fato está acontecendo, né? Isso até uma das coisas que eu ia perguntar. Assim, como que é essa relação que... Porque, assim, a nossa intenção é tirar da equação o que é o peso da vida estudantil do aluno de cima da mãe e do pai, certo? Existe a parte boa de você ser estudante, existe a parte complexa, que é dar conta de tudo ao mesmo tempo, dar conta do grau de complexidade que são as matérias, enfim. E como é que... Quando você tira esse peso da equação, como é que fica a relação com o filho? Assim, o que é que você sentiu nesses últimos 3 anos aí do relacionamento com Júlia? Não, eu acho que fica uma relação, fica muito mais uma parceria, entendeu? Ela sabe que ela pode contar comigo, porque ela sabe que eu estou fazendo um investimento, plus aí para ela, e que ela tem a responsabilidade de cumprir com aquilo ali. Né? Então fica muito mais uma monitoragem do que está rolando, né? E ela tem total entendimento que, tipo, a Kaizen, ela e eu aqui como base, né? Equilibrando relação, né? tudo isso. Não desgasta a relação. Eu consigo entender também mais ela, tipo, assim, enquanto não tinha Kaizen, era só cobrança. Isso.
às vezes a criança não está de fato conseguindo. Então, o fato de eu estar cobrando ia estressar muito mais, E assim, né? termina, lógico que a escola, as notas, né, fundamental, essencial, a parte acadêmica aí do estudante, do filho. E quando não existe um acaizinho por trás, termina que a relação entre pais e filhos fica muito voltada nos estudos. Então lá no consultório eu escuto meu paciente falar para mim, Geraldo, meu pai, minha mãe, toda noite entra no meu quarto só para perguntar, estudou o que hoje? Produziu o que hoje? Me mostre. Ele não pergunta assim, meu filho, como é que foi no esporte? Se alimentou bem? Descansou? Como é que foi seu dia? Ei, esse final de semana, vamos sair para andar de bicicleta, vamos passear, vamos andar... Não. O intestino está funcionando. Né? Eu pergunto. Manda adicionar essa pergunta aí, os pais. Até porque, né, relação direta com o cérebro. Se o intestino não estiver funcionando, O estresse é grande. a gente tem que melhorar isso. E isso é verdade. É muito comum a gente receber um feedback lá na empresa de que, minha relação com minha filha melhorou porque agora eu não tenho mais que ficar cobrando, não tenho mais que... Enfim, é mais como a Lilian falou, mais uma questão de monitoramento. A gente, de forma alguma, quer tirar o pai do processo. Família Não, é isso que eu falei, assim, a essencial. gente é a base, né? Exatamente. Aí vem a Kaizen Exatamente. e eles aqui estudando, né? E a gente tá ali como base, monitorando tudo que tá acontecendo. Até porque, muitas vezes, a gente tira o adolescente da zona de conforto, certo? Estamos falando aqui, não é magia, né? Nada aconteceu nem da noite pro dia, e isso é até muito comum, assim, a família chega, não, mas eu achei que em 3 meses ia resolver. Aí eu falei assim, nossa, porque a Lilian chegou pra mim e falou, não, minha filha agora tá achando que ela não é inteligente, que ela não consegue aprender, não, vamos com calma. Mas o ponto é, não sai de ter um sucesso acadêmico, como eu diria já que Júlia tem hoje, porque Júlia não deixa de sair para estudar, ela não deixa de fazer as coisas dela para estudar, mas ela também dá conta de tudo que tem que estudar, passou por média no último ano sem nenhum grande percalço, e você não sai de ficar em recuperação no 7º ano, até porque ano a ano vai ficando bem mais difícil, né? Isso. O 9º ano é bem mais difícil que o 8º, o primeiro nem se fala em relação ao 9º, e a gente não sai disso em pouco tempo. Então, enfim, voltando aqui, o ponto é, a gente tira muito o adolescente da zona de conforto. E aí o que eu queria saber da perspectiva da família, como é dar esse suporte, e aí aproveitar também, Geraldo, aqui, né, dessa parte psicológica, como é que é, às vezes também você, como mãe, pode até ficar um pouco ansiosa pela ansiedade da sua filha. Então, assim, como é que é dar esse suporte de, minha filha tá saindo da zona de conforto, nunca a aceitação de sair da zona de conforto é uma coisa fácil, mas a gente precisa manter ali um certo pulso firme em alguns momentos, né? Então, como é que foi tirar Júlia da zona de conforto para botar ela na Kaizen? É como a gente estava conversando aqui antes, né? Eu já venho treinando isso no meu consultório há muito tempo, né? 20 anos, que eu tiro muitas pessoas da zona de conforto. Então, Júlia já chegou com um bonde andando, né? Mas, para mim, eu lido tão bem com isso, sabe? Eu acho que é quando a gente sai da zona de conforto que tudo acontece, né? A gente se renova, a gente se supera. Então, eu não enxergo tirar da zona de conforto como algo negativo, né? Mas o adolescente, ela chegou feliz com a ideia? Não, ela reclama, bate o pé, mas aí eu sempre mostro o lá na frente, o que é que ela vai colher com isso, né? Mostro também que se ela não sair da zona de conforto, se ela não der o passo necessário que ela precisa, isso vai ter um preço, isso vai ter consequências. A Kaizen sabe que, tipo, quando ela atrasa para entrar na aula, tem consequência. Eu chego em casa com 2 quentes, 10 fervendo, porque existe um horário a se cumprir. Ah, mas eu tava dormindo, pedi para fulano me chamar. Não é isso, a responsabilidade é sua, não é de fulano. Ele pode esquecer e você não, entendeu? Então, existe realmente, da minha parte, uma cobrança, né? Nem sempre isso vem acompanhado de beijinhos, abraços e flores, mas lá na frente eu colho o beijinho, o abraço e as flores, porque eu vejo o reflexo do que aconteceu quando ela saiu da zona de conforto, né? A mensagenzinha de final de ano, dela agradecendo que passou por média. É muito bom, né? Muito bom, Essa questão da zona maravilhoso. de conforto tem um psicólogo que é muito conhecido no Brasil, chama-se Léo Freiman.
e ele fala que nós temos 4 modelos de pais. O primeiro modelo é o pai permissivo, aquele que deixa tudo acontecer, aquele autoritário que critica muito os seus filhos, o superprotetor e o participativo. Então, o modelo de pais permissivos e o modelo de pais superprotetores fazem com que os filhos eles tenham uma baixa tolerância à frustração. E aí, às vezes, na primeira vez na vida do camarada, com 13, 14 anos, que ele fica de recuperação, que entra em contato com a Kaizen, que a Kaizen vai sentar com ele para estruturar a sua rotina, para fazer com que ele tenha autonomia, é quando ele percebe, com 13, 14 anos, vamos aí o camarada na adolescência, que ele precisa sozinho suar a camisa para ter resultado. Porque a vida toda sempre teve pessoas fazendo por ele e para ele. E aí esses jovens, eles crescem partindo do princípio: o mundo deve a mim. O mundo tem que suprir as minhas necessidades. Então são coisas que desde a infância a gente pode fazer com os nossos filhos, que é a questão da autonomia que você perguntou, né? Seja a autonomia de tirar o copo. Seu filho ele consegue tirar o copo da mesa? Consegue. Então ele tira, leva lá na cozinha. Ele consegue fazer a bolsa dele? Ele consegue escolher roupa? Não, geral dele não consegue. Mas se você botar 2 calças, você vai para o aniversário, 2 calças e 2 camisas que não dê erro, uma preta, uma branca, uma azul e uma cinza, não tem erro, né? É. E aí você manda ele escolher. São formas de a gente lidar com a autonomia dele dentro de um espaço seguro, que eu acho que é o que a Kaizen permite, né? A Kaizen permite, dentro de um espaço seguro, que é o acompanhamento com o mentor, ele poder desenvolver essa autonomia, e nesse acompanhamento a gente vai ali monitorando. Conseguiu, não conseguiu, por que não conseguiu? Eu sempre falo assim para os pais quando eu digo a Kaizen, a Kaizen é uma empresa de mentores que vai fazer seu filho estudar, ele aprender a estudar e ter autonomia dentro desse processo. Agora, eles vão acompanhar, aqui vem a questão da cobrança, até porque esse acompanhamento é o que vai fazer o camarada ali fiscalizar, né? Aquela fiscalização faz ele saber que ele precisa render. Eu vou no nutricionista todo mês, eu não vou querer decepcionar meu nutricionista. Eu vou querer mostrar que eu estou evoluindo, que eu estou dominando meu percentual de gordura, que eu melhorei minha alimentação, enfim. Eu acho que esse acompanhamento aí da Kaizen é fundamental. É um compromisso que se cria, né? Isso. E outra coisa também legal, logo que a gente começou a fazer a Kaizen, né? Passaram-se assim alguns meses. E aí, Rogério entrou em casa um belo dia e disse: você não disse que Júlia estava em semana de prova? Ela tá aí vendo televisão, não sei o quê. Aí Rogério veio falar, ela fez: não, eu não posso estudar na véspera, não, senão a Kaizen briga. Eu já tenho que, na véspera, eu tenho que ficar com a mente relaxada, tranquila. Eu tenho que dormir cedo. Eu tenho que manter aquilo em dia para não ter que passar perrengue na véspera. Eu achei aquilo ali fantástico, porque a gente vê, na minha época se falava vestibular, né? Quantas pessoas inteligentes da minha época, assim, que iam fazer para medicina e tal, não passava porque estava nervoso no dia, porque passou a noite em claro, acordado, porque... Total. Então, como é importante também trabalhar esse lado, né? Esse é o processo que Geraldo estava falando, de você conseguir um espaço seguro para ir treinando essas habilidades que são habilidades essenciais para o futuro. Então, eu converso muito quando eu faço o treinamento dos mentores, né? A gente tá aí com 130 mentores dando aula pra gente. Quando eu tô treinando, eu comento muito, tipo, olha, se vocês não passarem pro aluno de vocês a habilidade de usar uma prova do colégio, que assim, treino é treino, jogo é jogo. Todo mundo sabe que a prova é importante, tudo bem, beleza, a prova é jogo, mas o jogo mesmo é a prova que a gente tem lá no final. É o Enem, é um vestibular, enfim, aquele é o jogo. Então, se você não usar a prova, que é uma de 9 provas que você tem em um dos 6 anos de preparação para a prova, veja bem, você tem 6 anos de preparação, ensino fundamental 2, o final, ensino médio, para daí você fazer uma prova. Cada ano desse você tem 9 provas. Então, assim, se você não puder usá-las como uma oportunidade de pensar, não, eu vou usar essa prova para não ficar nervoso antes de prova. Como que eu faço para não ficar nervoso antes de prova? Aí é que você tem que quebrar isso em pedacinhos menores, né? Assim, estudar com antecedência, só fazer uma revisão, não passar de 5 da tarde. Esse tipo de coisa, não passar de 5 da tarde estudando. Na verdade, eu não conheço Júlia, né? Mas eu acho que eu vejo assim pelos posts de Lilian, que eu acompanho Lilian na rede social, que ela é muito esperta.
Acho que nesse dia, assim, ela chegou pro pai, Rogério, né? Pai, olha, Kaizen disse que eu não posso estudar, mas na verdade tem que, assim, um momento de spa, relaxamento, massagem. Você deveria me mandar direto. Kaizen disse assim, pro shopping, cartão de crédito pra poder comprar, na Aliança Isso é Center. importante para eu tirar 10. Aliança Center e por aí vai. Pois é. Faz parte do processo da mentoria de Kaizen. Pois é. E aí a gente pontua muito para os alunos que, assim, ó, você tem que usar as oportunidades que você tem para treinar o que vai ser lá na frente. E as provas, definitivamente, são momentos de treino. Isso é até uma das coisas que eu queria conversar com vocês. Sobre... você ainda tem que falar dos outros 2 pais lá, né? Você falou do superprotetor e do outro... Permissivo. E do permissivo. Aí, participativo e autoritário. Mas aí eu fiquei curioso até para saber quais são as características que os filhos desenvolvem a partir do tipo de pai. Essa é uma boa pergunta. Os pais autoritários são aqueles pais mais críticos. Então, geralmente, são filhos mais inflexíveis, filhos mais intransigentes, filhos que têm crenças limitantes, filhos que têm crenças mais disfuncionais, porque aqueles pais que vão estar o tempo todo assim, reforçando negativamente, você não consegue, isso é difícil demais para você, ou seja, o sentimento de capacidade dele vai ser baixo. Já o pai participativo é aquele pai que geralmente valida a emoção do filho. E aí, meu filho, o que aconteceu? Pai, eu fiquei em recuperação aqui em matemática. Aquele pai participativo, foi que houve que você ficou em recuperação em matemática? O que é que você acha que a gente pode fazer, além de contratar a mentoria Kaizen, para poder melhorar essa sua nota? E uma coisa que eu falo do pai participativo é aquele pai que sempre valida a emoção do filho. Porque geralmente, a gente fala assim, um exemplo, meu filho ficou em recuperação em matemática. Então, parabéns, filhão. Você passou em português, história, geografia e inglês, mas você ficou em matemática. Esse mais perde tudo, né? Então, geralmente, a gente sugere trocar o mais pelo E. Parabéns, meu filho. Você passou em português, história, geografia e inglês. E, se você está para matemática, como você estudou para as outras disciplinas, provavelmente no próximo trimestre você vai ter um resultado satisfatório. Então, aquele pai participativo é aquele pai que sempre acompanha o filho e vai orientando da melhor maneira possível. Geralmente, ele coloca limites, ou seja, ele não é permissivo. Geralmente, ele não critica, ele reforça positivamente. E ele acompanha o filho em todos os processos. Eu acho que eu estou bem aí no participativo. Rogério, ele é mais autoritário. Mas, assim, ele também não... Como a gente conversa antes, eu sempre trago isso para ele. Ou será que se você falar dessa forma, Júlia, de 0 a 10, quanto é que eu posso contar com você para isso? Para no próximo semestre você fazer dessa forma, como você fez com as outras matérias? 8. 8, filha? Por quê? Não, eu posso 10, né, pai? Tô dizendo 8, assim, pra você não, entendeu? Criar muita expectativa. Não, mas se você pode 10, então vamos buscar esse 10 e tal. E tal. Então, assim, ele não... Como a gente conversa e ele, antes de ir, muitas vezes dá uma bronca, a gente discute, aí a coisa vai ficando Mas sabe o que eu melhorzinha. falo também? Que, assim, depois de Deus, quem mais conhece os filhos são os pais, né? E uma vez eu escutei de um pai que ele falou assim, Geraldo, eu tô trazendo meu filho aqui na terapia, porque a minha filha, eu sei lidar com ela. A minha filha eu dou pressão, eu coloco meta, você vai ter que tirar no mínimo 9, e você vai ter que estar domingo a domingo, e a menina, ela consegue responder bem essa pressão do pai. Eu não tô dizendo que tá certo, tô dizendo que tá errado, quero deixar claro isso aqui. Mas já o meu menino, eu dou pressão, aí depois eu aliso, aí depois eu deixo à vontade, aí depois eu dou pressão. Rapaz, eu queria que você... entendesse aqui o meu filho, como é que ele funciona, para você poder me orientar e dizer como conduzir o meu filho para que ele possa ter os melhores resultados. Ou seja, não é uma fórmula, né? Então, de repente, esse modelo autoritário, você falou que tem 2 filhos, né? Para um pode funcionar, para outro não, ou para os 2 sim, ou para os 2 não, enfim. Mas são formas, são modelos que a gente vai ter que fazer a famosa tentativa e erro. Então, de repente, eles podem reagir em algumas situações, o modelo também. E, assim, sempre converso também sobre o que é liberdade e libertinagem, né? Boa. Então, assim, e lá em casa também tem essa regrinha da mentira, né? Que se mentir, a coisa piora comigo vezes 10, com o Rogério vezes 1000, né? Então, como já sabe que não pode mentir, aí... Meio de uma forma de colocar limite. E perguntando até sobre essa questão de como foi o processo de Júlia entrar, eu fiquei até na curiosidade de saber, assim, de Geraldo também, que lida com muitos e muitos adolescentes, de, assim, os meninos hoje estão cada vez mais ocupados, né? Tipo, o pessoal tem uma agenda lotada que, pô, na minha época, se botasse uma agenda lotada dessa, eu já ia reclamar com toda a força. E aí eu fico até curioso
para saber como que é esse processo quando um pai chega com mais uma coisa para o filho fazer. Porque, assim, isso às vezes é uma dúvida do aluno que vai entrar na Kaizen, né? Porque nossa proposta é para ser, olha, a gente vai se integrar à sua rotina para fazer com que você dê conta dela da melhor maneira possível. A gente não faz a meta pelo menino, a gente não faz o estudo pelo menino, o que a gente faz muitas vezes. Ah, você está com dúvida nisso aqui? Vamos fazer 2, 3 questões juntos. Você termina a lista sozinho e na aula que vem você me traz o que você não entendeu. Aí eu te ensino uma técnica de resolução de questão, ao mesmo tempo que eu ensino a matéria, e na aula que vem você me traz a aplicação da técnica junto a um conteúdo X ou Y. E antes da gente ter a oportunidade de apresentar isso, às vezes os meninos já têm uma aversão. E aí eu queria saber, na perspectiva de Geraldo, por causa do volume de clientes, né? De clientes não, de pacientes. Por causa do volume de pacientes, né? Conversa muito com adolescentes. E na perspectiva de Júlia, como foi a aceitação dela antes dela saber que isso ia ajudá-la. Porque depois que começa a colher o resultado, é igual nutricionista. Antes, você não quer sair da zona do papel. Depois que você começa a ver que... Você não quer sair da zona de conforto. Depois você começa a ver que se você tirar aquilo do papel, você colhe o fruto, aí a sua animação já é outra, né? Você já quer cada vez mais se nutrir da coisa adequada. Então, sobre essa questão do adolescente que hoje é lotado de coisa e não quer ter mais uma na rotina dela, como é que funciona? A psicologia ela trabalha muito na expectativa. E aí, estudos comprovam cientificamente que o nosso cérebro ela produz mais dopamina na expectativa do que na ação. Como assim, Geraldo? Lembrando que a dopamina é o neurotransmissor responsável pelo bem-estar. Então, já que a gente está de frente para uma nutricionista, vamos falar aqui de alimentação. Tá? Opa! E aí, Vitor fala assim, galera, vamos sair para almoçar mais tarde e nós vamos no melhor restaurante de Natal, o Kale to Go. E aí a gente vai almoçar lá. Só que quando o Vitor fala que nós vamos almoçar no Kale, agora o nosso cérebro está produzindo muito mais dopamina do que no momento que eu estiver almoçando. Ou seja, almoçando aquela comida deliciosa do Kale vai me gerar dopamina. Mas a expectativa gera muito mais. Inclusive, eu vi isso, tempo real, lá no Instituto Cérebro em Pesquisas com Rato. Colocando eletrodos no cérebro do rato. Isso é verdade, isso é real. E aí, as pessoas, elas não querem ir ao psicólogo, mas elas querem o benefício de saber lidar com a sua saúde emocional. As pessoas podem não querer ir para a academia, mas elas querem o resultado da academia. As pessoas não querem pagar X mil no smartphone, mas elas querem o benefício que aquele smartphone vai lhe proporcionar. Então as pessoas elas não querem muita coisa. Quando você me pergunta assim, Geraldo, e como é que é isso para o adolescente que vai entrar numa mentoria? É exatamente mostrando para ele o benefício que aquela mentoria vai lhe trazer. Se ele coloca na cabeça que é mais um compromisso, há a maior probabilidade dele ter uma aversão. Mas se ele entende que aquilo vai lhe trazer liberdade, autonomia, aprendizado, resultados satisfatórios, ele vai falar assim, meu amigo, eu começo quando isso aí? Porque eu quero esse resultado. Então a gente vai ter que trabalhar a expectativa do adolescente. Por isso que muitas vezes, quando eu estou explicando a Kaizen para os pais, eu digo, não fale pro seu filho não fale não, só consiga uma reunião minha para ele. Porque quando o pai vai explicar, é de um jeito diferente, né? Eu começo logo a reunião com o filho dizendo, tu quer estudar menos e tirar nota melhor? Pronto. A partir dali, o aluno já está me escutando muito mais. Isso não vai acontecer da noite. Estudar menos e ter melhores resultados, levanta a mão. Meu amigo, exatamente. Quem quer se alimentar bem e diminuir o seu índice de massa de gordura. E ainda comer gostoso. Então, você primeiro, né, tem que gerar essa expectativa para depois você dizer como é que vai ser, qual é o custo desse processo, porque também não vai ser da noite para o dia, que era o que a gente estava conversando. Não vai acontecer em 3 meses. Para a Júlia sair de uma aluna que ficava de recuperação para passar por média em tudo em anos mais difíceis, não é uma coisa da noite para o dia, nem é um processo simples. Né? Eu acho que essa questão da expectativa, Vitor criou muito bem quando foi apresentar a Kaizen, porque eu desliguei o telefone com ele, aí eu disse, Júlia, ele disse que assim... Daqui para o ano que vem, que tipo, ela estava na 7ª e ia para o 8º. Você vai estar aí entre as 5 melhores da turma. Ela, sério, mãe? Eu fiz, diga aí, é isso que você quer? Ainda vai estudar menos, vai organizar a sua vida. Aí ela,
eu vou estar entre as 5 melhores. Vai. Então, ela realmente viveu essa expectativa. E quando ela reclamava, eu dizia, isso não é da noite pro dia que acontece, mas que você vai, você vai. Aí, quando foi um dia desse, né, que claro que existe o dia em que não é um resultado satisfatório como ela gostaria. Cadê? Vou ligar pra Vitor perguntar, né? Ele disse que eu ia ser uma das 5, sabe? Aí eu disse, minha filha, mas tem que fazer sua parte, tem que correr atrás, você viajou, você não sei o quê. Aí começa a ver o que é que aconteceu pra ela não ter saído daquela prova feliz da vida, né? E aí já puxa, assim, ela já entende que a participação dela não foi como deveria ter sido, né? Por isso que a gente guarda as metas de todo mundo, então eu já sei, quando eu vou sentar com o pai, seu filho bateu 80% das metas, aqui foi 70%, e aí a gente vai tendo a meta ali do que tá saindo ou não saindo do papel. E essa meta vai refletir diretamente no resultado lá dele, né? Com Vou certeza. poder metrificar. Eu acho massa estar com esses relatórios que eles fazem, também. poder comprovar. Muito legal. Eu gosto disso, parabéns. E eu acho que isso gera aí a expectativa no adolescente. Poxa, eu fui tantos %, mas o mês que vem eu quero buscar tal, e vai criando esse compromisso, né? Isso é massa, bicho. E até assim, falando um pouco disso, de expectativa, eu queria puxar a expectativa um pouco para a perspectiva dos pais. Queria entender como é que é lidar, eu não sou pai, né? Vocês dois já têm essa oportunidade, mas eu queria saber como é que é lidar com ter expectativa em cima de um terceiro, sabe? Tipo, muitos alunos chegam para mim falando, rapaz, os meus pais têm um sonho de que eu faça medicina, mas e aí eu tenho que lidar com isso, sabe? Muitas vezes eu tenho que lidar com a expectativa do pai em cima do estudo do adolescente. E aí é que fica, eu fico curioso para tentar entender. Tanto Geraldo, com certeza, acompanha não só os adolescentes, mas tem que conversar com os pais também, eu suponho, né? O ponto é melhorar dessas expectativas que os pais colocam é porque aumenta muita pressão nos filhos. Ou seja, o filho ele cresceu para poder suprir essa necessidade que os pais têm, porque os pais criam uma imagem. Mas assim, eu particularmente defendo muito os pais, né? Porque quando os pais falam assim, meu filho vai fazer medicina, isso existe realmente, eu vejo lá no consultório. Mas o que é que está por trás disso? Está por trás um curso que vai lhe dar um bom retorno financeiro, vai lhe dar uma satisfação. Mas o que é que está por trás disso? O pai, ele quer que o filho tenha uma segurança, uma estabilidade financeira, que é o desejo de todo pai, toda mãe, é que seu filho tenha essa segurança profissional, financeira, para que, enfim, ele possa ter aquela qualidade de vida que os pais acham que é interessante. E a gente sempre quer o melhor pro nosso filho, né? Sempre quer o melhor. E aí, na psicologia, eu sempre tento, assim, conversar com os pais quando eu vejo lá no consultório, identificando quais são os valores dos filhos, quais são os pontos fortes dele, quais são as características, e como a gente pode aproveitar isso e extrair isso no mercado de trabalho, que não necessariamente vai ser só dentro da medicina, mas lembrando que hoje aí, 30%, 40% das próximas profissões de uns 10, 15 anos, elas ainda não existem. A gente nem conhece, né? Nem conhece. E para você, na prática, como é que é? Para mim, eles dois eles sabem e têm total consciência que, em primeiro lugar, antes da profissão, eu quero que eles sejam felizes, né? Entendeu? Então, assim, não imponho o que deve ser e o que não deve ser, ajudo eles a entender no que eles podem ser melhor. E uma coisa que eu conversei recentemente com Júlia, porque é engraçado, né? Vai a criança, aí pré-adolescente, adolescente, aí as conversas vão mudando o ritmo das conversas. E Júlia nunca tinha tocado nesse assunto comigo, né? Então, o ano passado, ela fez 15 anos, e aí de uma hora para outra, ela começou. O que é que eu vou ser? E será que é isso? Será que é aquilo? E debater sobre isso. E ficar curiosa, tipo, mãe, o que é que um engenheiro de produção faz? E o que é que não sei o quê? Porque eu acho que médica eu não vou ser. Ave Maria, eu fico olhando a vida de vovó, pelo amor de Deus, mãe, eu não quero isso para mim. Eu falei, espera aí, mas a vida de vovó em que sentido? Que ela corre, que ela trabalha muito e tal, e tal, e tal, então vamos debater sobre isso, né? Porque isso aí é uma constante, independente. Então, uma coisa que eu já conversei, inclusive, com ela, foi quando eu fui fazer vestibular, eu estudei para fazer odonto, porque meu avô era dentista, minha mãe queria que eu seguisse a carreira do meu avô e tal, e tal. E aí, na hora H de fazer lá a inscrição, eu coloquei nutrição.
Eu sempre gostei muito de cozinha, de cozinhar, né? Desde de criança que o ambiente da cozinha sempre foi Massa. muito atrativo para mim. Passou Eu em já, primeiro lugar, ela me disseram. Parabéns. eu já tinha nutricionista, a irmã da minha mãe é nutricionista, então já era também uma profissão Legal. que eu olhava, mas era odonto, né? Então, na hora H fiz essa mudança. E eu me lembro que, assim, mãe chorou, ficou bem triste. E meu pai, tipo, minha filha, que coisa boa. Então, se era isso mesmo que você queria, ok, sei que lá. Mas logo depois, mãe relevou e deu tudo certo. Sendo que eu disse a Júlia, se eu tivesse que comparar financeiramente, a odontologia seria mais rentável há 24 anos atrás do que a nutrição, né? Porém, será que eu ia ser uma dentista de sucesso? Realizado. Será que eu ia ser uma dentista e que eu ia ser próspera, que eu ia construir muita coisa? E depois eu disse, Júlia, eu começo a ver, veja bem, minha filha, você pede para eu às vezes botar uma tarraxa, que eu não tenho paciência para nada pequenininho. Então, assim, que bom que eu segui a minha intuição, porque eu não tenho habilidade nenhuma em relação... ia me trazer um esforço muito maior, porque fora estudar sobre a profissão, eu ia ter que desenvolver uma habilidade que eu não tenho, entendeu? De trabalhar com coisinha minuciosa, pequenininha e tal, entendeu? E aí, na nutrição, eu fui... Já era uma coisa que estava dentro de mim. Um amor, uma paixão. Já me sentia bem naquele ambiente da cozinha, né? Em desenvolver, em agradar o outro, produzindo coisas gostosas e tal. Legal. E aí, depois, isso me fez, talvez, uma nutricionista que tive sucesso, que tenho sucesso na profissão, porque por ser algo tão atrativo, é algo que eu sempre busco tá me especializando, fiz 7 pós-graduações, até hoje busco muito, até hoje sou uma jovem, né, com 46 anos, tá tudo bem. Mas assim, não passa a vontade de querer, de aprender mais. Estou fazendo agora uma nova pós-graduação em saúde integrativa, até para abraçar melhor o meu paciente. Então, assim, eu falo muito isso para ela. Independente do que você escolher, filha, se é algo que vai lhe trazer entusiasmo, se vai liberar dopamina durante tantos anos aí, que tem sempre uma expectativa de ser cada vez melhor, é isso que você vai fazer. Legal. E aí eu busco muito isso com eles hoje em dia, de como existem muitas profissões que ainda não conhecemos, vamos em busca disso, vamos conhecer, o que é que tá aí dentro de você, o que é que vibra, o que é que te move. Como eu falei, né, eu não sou pai, mas eu acho que se eu tivesse um filho, meu principal ponto ia ser, não obstante a minha empresa é disso, né? Mas eu acho que a principal habilidade do século que estamos é aprender a estudar. É você aprender a se adaptar a uma determinada situação. E se você entender o que influencia naquele processo, você vai ter sucesso naquilo que você escolher, né? Independente de qualquer coisa. O importante é aprender a estudar, aprender a se planejar, você conseguir ter essa perspectiva de dar conta de tudo. Então, beleza. Eu acho que a última pergunta que eu tenho aqui, ela é bem direta, ela é até pessoal. Como é que tá o coração para o intercâmbio de Júlia? Júlia vai passar o quê? 1 ano aí? 1 ano fora, né? Fora. E a gente tá até programando dela continuar aí. Com certeza ela vai. Mesmo de lá tendo umas aulas com a Kaizen, para não perder o link com os estudos daqui, pelo menos se inteirar do que tá acontecendo, né? Mas tá bem, acho que eu tô preparando o caminho, assim, como eu... das coisas, de fato, que são valores pra gente, né? Que não pode mudar os valores, né? Então, agora, né, nessa expectativa, eu estou investindo muito no autoconhecimento dela. Coloquei agora ela nas férias para fazer um curso sobre temperamentos. Foi muito legal. Porque ela, mãe, eu sou isso mesmo. E Léo é tal coisa. É por isso que ele grava quando você fala qualquer coisa com ele que magoa, que não sei o quê. E já ela lida melhor com isso, porque o temperamento colérico já é mais ferrenho mesmo, né? Já precisa ser mais lapidado. E aí, investindo nesse autoconhecimento, investindo muito na espiritualidade também, para que ela vá
sedimentada nesses valores, entendeu? Porque eu acho que ela é sedimentada nisso, onde ela estiver no mundo, longe de mim, longe de Rogério, aquela sementinha tá plantada, né? Quando a gente se conhece, a gente é mais forte para encarar tudo que vem pra gente, né? Então, é nisso aí. Esse processo dos últimos anos aí de Júlia, não só com a gente, mas também fazendo, se capacitando, digamos assim, nessas outras perspectivas, você acha que ela então conseguiu treinar autonomia, independência, essas outras habilidades que são importantes para você como adolescente e ir para um intercâmbio, né? E aí eu queria também, pra gente finalizar aqui, escutar de Geraldo o que você vê dessas habilidades que a gente está comentando aqui de Júlia, quando a família ela propicia isso, né? Quando a família facilita o processo, a família não vai fazer nada pelo filho, mas facilita o processo disso acontecer. O que é que você vê lá no consultório de melhoria dos meninos? Quando o pai muda de atitude, o que é que acontece na prática? A partir do momento que eu tenho pais que são participativos, pais que são parceiros, que estão ali acompanhando todo o meu processo, muito provavelmente eu vejo jovens seguros, jovens autoconfiantes. E a gente tem que lembrar que o jovem é um processo de transformação, né? Ele não é criança, ele ainda não é adulto, ele tem que escolher o curso que ele vai fazer, ele tem que escolher o curso que ele vai fazer, ele vai trabalhar aquilo pro resto da vida. É uma escolha muito difícil da profissão, com 17 anos. Eu né, mesmo não maioria... trabalho com que é a minha formação. Pois é. É aí que é onde vem o autoconhecimento, a espiritualidade também, né? Muitas vezes, quando Júlia tá angustiada com certas coisas, eu digo, Júlia, mentalize, converse, coloque-se em oração, né? Escute seu coração, pare um pouco, desligue o celular. Porque, assim, é muito importante essa conexão, assim, com algo maior para que a gente se fortaleça. Pelo menos é assim que E o eu jovem penso também muito entende nisso. seus valores. Valores nos relacionamentos, valores nos amigos. A partir do momento assim, tô no relacionamento que ele não me trata bem. Eu sei o que é uma família que me trata bem, uma família que me apoia, uma família que me valoriza. Porque eu tenho uma referência. A referência é essencial no processo de desenvolvimento emocional do jovem. É verdade. É bacana. Então, é isso. Eu, particularmente, eu fiz, até falando de mim aqui, eu fiz engenharia porque eu sabia que não ia ser fácil. Eu só escolhi o curso por causa disso. Porque eu sabia que eu queria ser empresário, e pelo fato de eu morar em Natal, né, não existiam grandes faculdades de administração, esse tipo de coisa. Então eu fiz, eu estudo isso aqui sozinho. Como a única constante de todo mundo, acho que qualquer pai que estiver escutando a gente, qualquer mãe, entende que a única constante que nós temos aqui não vai ser fácil, mas se você tiver as habilidades de suar a camisa, ter a calma durante o processo, ter a paz de espírito de entender que um dia você ganha, outro dia você perde, você vai se dar bem na vida, né? Então, como eu já estava pensando nessa coisa de ter uma empresa, fiz, eu acho que quem vai me treinar bem essas habilidades aqui é o curso de engenharia. E aí eu fui lá e fiz para engenharia, sabendo já durante o curso que eu não ia trabalhar com aquilo. Mas eu achei que, assim, ia me preparar com as habilidades necessárias pro meu futuro. O menino já nasceu danado, né? Gostaria de agradecer aqui a presença de vocês, agradecer Lilian por ter aceito esse convite de falar um pouco sobre sua vida, sobre sua relação com os seus filhos, familiar, etc. Agradecer também, Geraldo, aqui por dar esse suporte na perspectiva psicológica aqui, de entender esse processo, né? Nada na vida real é um ponto isolado. Tudo tem uma perspectiva psicológica, de expectativa. Tem o que realmente acontece, tem a sua percepção do que acontece, tem o impacto daquilo que acontece. Então, é sempre uma coisa muito complexa, né? E acho que essa iniciativa da gente conversar sobre o que é ser pai hoje em dia, que não são só os meninos que estão mais ocupados, né? Os pais também, todos nós estamos sempre numa correria. Então, a gente está fazendo esse podcast aqui na intenção de se comunicar com você que é pai, com você que é mãe hoje em dia e sente essa pressão de lidar com os filhos, lidar com a vida pessoal, lidar com a vida profissional, e tudo isso requer ajuda, né? Ninguém pretende entrar na vida fitness sem um profissional
de educação física, sem um profissional acompanhando sua alimentação, sem um profissional... Enfim, quando eu digo Vida Fitness, foi um exemplo. Mas é isso. Então, agradecer vocês aí. Obrigado, Vitor. Lili, um prazer estar aqui com vocês. Todo meu, gente. Foi maravilhoso. Valeu, pessoal.